De volta no canal! Passei um tempinho ausente, afastado aí dos vídeos semanais. Deixei o fim de ano passar, o começo desse ano, pessoas estão viajando, dispersas, relaxando. É bom dar um tempo também, vocês não enjoam da minha cara. E agora vamos voltar com força total, prometendo vídeos semanais, temas novos. Agradecer muito a você que compartilha os seus comentários aí comigo, falando que, poxa, perdi 12 quilos, Renato, diminuí minha medicação, tô com menos 20 quilos, teve um que teve menos 20 quilos. Isso é muito legal. E não é só perder peso. As pessoas relatam que ganhando energia, melhorando a saúde, aprendendo técnicas novas, o entendimento sobre o jejum intermitente, os benefícios que ele promove. Prometo trazer temas mais variados. Você também pode sugerir também alguns temas que porventura você gostaria de ouvir e eu trabalho em cima deles. Isso aqui me dá um prazer danado fazer. Adoro fazer esses vídeos porque é uma forma de eu estar falando aí com você, e uma forma da gente entrar num debate aqui. E o tema de hoje, para a gente ir direto ao assunto, é sobre cirurgia bariátrica. O que a cirurgia bariátrica pode nos ensinar? E ela nos ensina muita coisa. Parte do que eu vou falar aqui, eu vou botar os links dos artigos, eu tirei do livro do Código do Diabetes, do Dr. Jason Fung, um canadense, um médico fantástico. Eu costumo dizer que ele é o pai do jejum intermitente no mundo. É um cara que eu gosto de seguir, é um cara que entende medicina da forma como eu entendo também, que é uma medicina de forma mais humana, mais integrativa, não vê o cara como uma especialidade, um segmento, vê-o como um todo. E é isso que tem que mudar na nossa sociedade hoje, na nossa sociedade médica. Não adianta mais a gente ficar administrando doença. Isso já foi. Temos que promover saúde. A gente pode e deve olhar para um ser humano e falar o que pode melhorar. Não é tratar e não deixar ali numa administração da doença. Essa é uma coisa que eu sempre gosto de trazer. E a cirurgia bariátrica nos ensina muita coisa. Por quê? O que a gente aprendeu nas últimas 3, 4 décadas? Que a doença diabetes é uma doença crônica, progressiva. Uma vez diabético, sempre diabético. Eu começo a tomar minhas medicações aqui, eu tenho que morrer tomando. Minha família toda tem diabético, eu tenho quase que uma sentença de ser também um futuro diabético. Errado esses conceitos. Por que errado? Porque a cirurgia bariátrica, quando esse paciente realiza o procedimento, paciente com IMC de 35, 40, obesidade grau 3, obesidade grau mórbida, eles realizam esse procedimento e muitos desses pacientes têm associado a diabetes, quando não hipertensão, são pacientes que têm doenças crônicas associadas. Com 3, 4, 5, 6 semanas, o que acontece com a glicemia desses pacientes? Regride, normaliza, com coisa de 2 meses para 3 meses, eles param até de tomar as medicações para diabetes. Que coisa fantástica! Uma doença que antes eu achava que era progressiva, crônica, muitos hoje tomando medicações orais, insulina subcutânea para tratar, para controlar a glicemia e de repente regride, que coisa fantástica. Vamos indicar cirurgia bariátrica para todo mundo? Para aí, vamos agora ver os benefícios dela, para quem indicar e por que ela está sendo tão indicada atualmente. E a cirurgia, ela remonta ali da época da década de 20. Tem um artigo da revista Lancet que mostra paciente tratado de úlcera péptica, que é uma lesão no estômago, uma perfuração. Quando ressecava parte desse estômago, esses pacientes não só tratavam da úlcera péptica, como perdiam muito peso. Isso chamou muita atenção deles. Mas não só isso, esses pacientes perdiam peso, quando cortava, ressecava parte desse estômago para tratar a úlcera péptica, mas não só perdiam peso, mas como o açúcar da urina desses pacientes regredia, sumia, tratava também aquele açúcar. À época, 1920 e pouco, 25, não se sabia que era diabetes, era açúcar na urina. E esses pacientes apresentavam remissão, que coisa interessante. E aí vai achar, trata a úlcera, mas trata de obesidade também. Só que no andar do acompanhamento, esses pacientes voltavam a ganhar peso, porque esse estômago voltava a expandir, esse paciente voltava a ganhar peso, voltava a adquirir a sua obesidade, quando não a diabetes. E aí que começou a se pensar em cirurgia para tratar a obesidade. E aí foi andando ali década de 40, 50, no comecinho da década de 60, grandes cirurgias mais invasivas, mais agressivas, aí jejum no cólica, jejum no ilho, onde ressecava quase o intestino delgado por completo, ligando a comida do estômago ao cólon, fazia com que esses pacientes perdiam peso de forma absurda, perdiam muito peso, por conta
dessa restrição na absorção, porque o intestino delgado no nosso organismo é o responsável pela absorção dos macros, dos micros, de vitaminas, dos minerais, e esse paciente não tinha absorção, o esvaziamento do intestino era muito rápido e esse paciente eliminava toda a energia do alimento nas fezes. Só que as consequências foram terríveis. Esses procedimentos foram abandonados, jejum no ilho, jejum no cólio, essas derivações. Esses pacientes, uns deles desenvolviam cegueira noturna por deficiência de vitamina A, quando não, osteoporose por deficiência de vitamina D, cálculos renais, ou seja, esses procedimentos geraram muitas complicações. E o andar da carruagem da cirurgia bariátrica foi evoluindo, como hoje ela é muito evoluída, ali no final da década de 60, começo da década de 70, com as gastrectomias, ressecções de parte do estômago e as derivações menos invasivas, as derivações gástricas, gastrectomias em Y, as gastrectomias em manga, as cintas gástricas que botam um anel que não resseca nada para diminuir. Mas o que acontece? Essas cirurgias, todas as técnicas, têm como objetivo fazer restrição de alimento e provocar má absorção, diminuir, criar um processo absortivo. Esse paciente passa a comer menos, porque não tem espaço para comer, ele come menos e absorve também menos. Menos o quê? Caloria dos macronutrientes. Diminuindo a absorção de calorias, esse paciente emagrece. É um conceito antigo das dietas hipocalóricas. Eu vou comer pouco, eu vou comer pouca caloria para emagrecer. O caboclo até emagrece. Então esses pacientes no pós-operatório de 4, 5, 6, 7 semanas regrediam a sua diabetes e eles paravam até de tomar medicação. E isso é fantástico. Mas é aí que está o grande ponto. Se eu entendia durante 3, 4 décadas que o diabetes é uma doença crônica progressiva e um procedimento cirúrgico tratou de forma eficaz essa doença tão terrível, tem alguma coisa errada. E o entendimento melhor para isso é que entendemos o diabetes, entendemos a obesidade de forma errada. Por quê? Estamos tratando sintomas. Quando a gente trata a diabetes da forma como a gente tem tratado nas últimas 3, 4 décadas, a gente está tratando sintomas porque a gente está tratando o sintoma hiperglicemia. A gente está tratando o açúcar do sangue, as taxas de açúcar no sangue, e a gente não está tratando a raiz do problema, a causa. E quando a gente começa a entender isso, começa a abrir um leque, abre um mundo de possibilidades. Eu tenho que entender que o problema não é a doença crônica, o problema não é o diabetes, não é a obesidade, é o entendimento dessas doenças. E pior, os tratamentos propostos para ela, o que está sendo proposto, o que está sendo administrado para as pessoas está equivocado na sua gênese, no seu entendimento de fisiologia. A cirurgia mostrou que trata o diabetes, mas ela não é isenta de risco, ela tem as suas complicações. E é nesse ponto que a gente tem que parar e falar, será que da forma indiscriminada que ela tem sido, muitas das vezes indicada, não é raro, às vezes o paciente fala, doutor, eu queria até ganhar peso, como é que eu faço para ganhar peso para atingir índice para fazer cirurgia bariátrica? Isso é um equívoco. A gente tem que ajudar esse paciente a entender. A gente sabe que é um processo delicado. Esses pacientes muitas das vezes sofreram e sofrem frustrações, porque já tentaram de tudo, já tentaram 1000 opções de tratamento, já fizeram dietas de 1000 formas, já fizeram exercícios, já foram para spa e agora estão querendo resolver isso. E a cirurgia resolve. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é saber, será? Essa é a grande pergunta. Será que há algo que eu possa fazer sem a cirurgia? Será que eu tenho alguma coisa que eu possa fazer que vai estruturar o meu organismo de forma para emagrecer, regredir doenças crônicas, regredir meu diabetes, sem o risco da cirurgia, sem o risco de um bisturi? E aí eu te pergunto, será que você já ouviu falar em algo como alimentação com baixo índice glicêmico, com baixo índice de carboidrato, principalmente processado? Você já ouviu falar em ciência low carb, dieta low carb? Pois bem, a alimentação, e ela não é uma dietinha da moda, ela não é mais um oba-oba de mídia social. Eu sempre falo isso. Mais respeito quando você fala abordar uma alimentação low carb, porque ela é ciência. Dá para você abordar qualquer patologia através dela, e especificamente aqui na obesidade, na diabetes, na síndrome metabólica, na esteatose hepática, na hipertensão. Ela é remédio, ela é poderosa. Por quê?